Olá pessoal, como vão? Deixa eu botar logo aqui o título da nossa live. Hoje não é uma pergunta, hoje é uma afirmação. É possível viver de maneira digna da psicologia. Bom, vamos lá. Inicialmente, boa noite a todos. Olá Isabelle, como é que vai? Tudo bem? Girlene, meu amigo Alessandro, como vão? Boa noite a todos. Pessoal, antes de começar qualquer coisa, sempre tem uma solicitação que eu peço para essa turma que já chega aqui, né? Bom, quem chega logo é porque está mais interessado, que é para poder compartilhar. A gente vai falar hoje de assuntos muito bacanas, a gente vai contar uma história super interessante, super bacana de uma psicóloga, da Carla Ferlin, e é muito bacana que outras pessoas possam ouvir essa história da Carla. Essa história é uma história, olha, eu me emocionei com a história dela e tenho certeza que você também vai se emocionar. Então, assim, vamos compartilhar. Eu faço isso sempre. Eu agora mesmo vou fazer aqui com a turma, que eu sei que de repente pode se interessar, pode gostar dessa temática. Então, eu já vou aqui compartilhar com esse pessoal, certo? E façam mesmo, compartilhem também. Pronto. Compartilhe aqui com umas 30 pessoas, para que as pessoas possam estar acompanhando um pouco o nosso conteúdo. Pessoal, deixa eu me apresentar. Eu sempre me apresento, sempre tem pessoas aqui que ainda não me conhecem. Eu sou o Dr. Diego Gonçalves. Eu sou professor, fui professor universitário durante muito tempo, durante quase 12 anos, fui coordenador de mestrado. E eu larguei tudo por conta de uma filosofia, que é oferecer dignidade ao trabalho de psicólogo. Então, hoje eu sou terapeuta, sou gestor de clínicas, sou professor nos meus cursos, sou professor aqui, sou professor no QRT e estou aqui para poder mostrar para vocês como você pode viver dignamente da psicologia. Esse é o meu objetivo, é por isso que eu estou aqui. Ok, pessoal? E eu fiz isso porque disseram uma vez que eu não poderia. É a história de quase qualquer psicólogo. Todo psicólogo que eu escuto, que eu converso, que eu bato um papo, tem essa coisa de alguém sempre chegou para ele para dizer: não vai dar certo psicologia, você vai morrer de fome, não faça isso não. Vai fazer direito, vai fazer medicina, vai fazer um concurso público, vai fazer engenharia. Psicologia não, todo mundo vai morrer de fome. Então, sempre tem essa história. É uma história tarimbada, todo mundo já passou por isso, né? Por alguma coisa, algum familiar desanimando, algum colega desanimando. E eu tô aqui para mostrar exatamente o oposto, que é extremamente possível viver dignamente da psicologia, tá ok? Então, olha, a gente vai contar uma história que mostra isso, que mostra a dignidade, né? Realmente como o psicólogo pode viver de maneira digna. Muita gente diz assim: Diego, mas você é, sei lá, empresário e tal. Pessoal, eu não fui empresário a vida toda, não. Tem muita gente que vai me dizer isso. Né? É engraçado, a pessoa vê só quando você chega no topo da montanha, nunca vê a caminhada que você fez. E foi ralado, foi muito ralado. Então, assim, tem várias pessoas que me conhecem. À medida que algumas aqui eu tô vendo que foram aparecendo, eu vou pedir para se manifestar, que sabem um pouquinho qual foi essa luta, que caminhada foi essa que foi realizada. Mas eu quero mostrar a caminhada de outras pessoas. Eu quero estar sempre mostrando a caminhada de outras pessoas para que vocês realmente possam ter essa medida, essa referência, tá bom? Amanhã, já lembrando, antes de qualquer coisa, falando em viver dignamente da psicologia, amanhã, 8 da manhã, começa a jornada do psicólogo referência. Pessoal, olha, vocês vão aprender a lidar com pacientes desafiadores, vocês vão aprender a crescer na psicologia e tem uma série no meio da jornada do psicólogo referência. Vocês vão ver um atendimento de um caso desafiador. Então vocês vão poder realmente assistir, ver o desenrolar da história, ok? Então você vai ver tudo isso e vai poder realmente comentar, vai poder opinar. É uma sériezinha em 3 episódios. Então amanhã, 8 da manhã, assistam a Jornada do Psicólogo Referência. Tem a série Eu Não Preciso de Terapia, segunda temporada. Já tivemos a primeira e estamos na segunda temporada, tá bom? Antes de chamar a nossa convidada, primeira vez na live, estudante de psico, muito bem-vinda. Então fica de olho aqui na quantidade de informações bacanas que a gente vai trazer para você. Muito bom estar ouvindo você afirmar que dá para ver dignamente a psicologia. Você faz toda a diferença como psicólogo. Olá, Girlene. Saudade, Girlene.
Girlene foi nosso aluno do QRT, também está aqui, tá bom? Bom, 8h35, vou falar pouco hoje, vou direto ao ponto. Carla, me dá um oi aí, eu vi que você já entrou. Me dá um tchauzinho para poder eu te fazer o convite. Vai ficar gravado, Cássia. Vai ficar gravado sim, tá? Cássia, desculpa, Carla, está por aí? Me dá um oi. Boa noite, Silvana. Deixa eu ver se eu acho a Carla aqui. Ah, tá aqui, achei. Fiz o convite. Olá! Oi, 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 boa noite. Boa noite, Carla. Como é que você está? Tudo bem? Estou bem, que bom que está aqui com vocês. Me sinto honrada mesmo com esse convite. Eu que agradeço você ter aceito. Pessoal, eu bati um papo com Carla. Carla foi nossa aluna do QRT e eu bati um papo com Carla. E assim, Carla começou a contar a história e disse para. A história de Carla, assim, é uma história realmente muito bacana, muito bonita. E eu falei, não, você vai contar essa história na live, tá certo? E a Carla aceitou e estamos aqui. Carla, se apresente, diga quem você é e você está na psicologia para quê? Já Eita, começa eita. assim. Eu gostaria de começar perguntando se tá bom o áudio, se eu preciso abaixar, se tá dando eco ou não. Para Fique mim à tá, vontade. para mim tá muito bom. Suponho que as outras pessoas estão escutando bem também. Ah, então ótimo. Então, muito prazer a todos que estão aqui, doutor Diego, me sinto honrada pelo convite, A fiquei honra é muito feliz. Eu sou uma pessoa tagarela, então eu amo live, eu amo estar com outras pessoas, eu amo essa troca. E eu me chamo Carla Ferlin, eu sou goiana, mas eu morei um tempo no Pará e durante a nossa live eu vou contar dessa experiência que foi muito bacana mesmo. Foi uma oportunidade incrível que eu tive. E é isso, sou psicóloga há 10 anos, atuante. Eu estou na psicologia porque eu acredito que numa vida com sentido, eu acredito no autoconhecimento, não só como atuante, né? Não só como psicóloga, mas também eu acredito na minha vida. O que eu faço na minha profissão, eu aprendi que eu preciso me conectar comigo. E é essa conexão aqui comigo mesma que transborda, que me leva diante de vários pacientes que hoje eu tenho a graça, né? A honra de poder fazer parte dessas histórias. E é isso. Obrigada mesmo pelo convite. Vamos lá. Carla, eu vou contar a sua história do fim para o início, tá Ah, certo? Vou fazer uma certinho, pergunta, fique à vou fazer uma vontade. pergunta para a gente contar a história do fim e do início. A gente está falando de viver dignamente da psicologia. Primeira coisa, Sim, você sim. vive hoje de maneira digna da psicologia? Sim, com certeza. Hoje eu vivo de forma digna. Hoje eu acredito na minha profissão. Hoje eu consigo não só enxergar o hoje, né? Mas eu tenho planos para o futuro, não planos sonhadores, sabe? Não é aquela ilusão, mas eu vejo de forma muito concreta. Não somente no hoje, mas como também nos meus próximos passos. Então eu digo com todas as letras e que sim, é possível viver de forma digna na nossa profissão. Também é uma pergunta extremamente objetiva. Hoje você está com quantos pacientes? Hoje eu estou com 47 pacientes. Essa próxima semana eu já tenho algumas propostas para iniciar com mais dois pacientes, mas hoje eu tenho 47. Tá. Preço social, plano de saúde. Não, não. Não atendo mais plano de saúde. Nessa experiência, né, lá do início, no momento que for para a gente contar o início, eu vou contar isso, né? Essa experiência com o plano de saúde. Mas hoje não, hoje é particular. O que eu faço é de oferecer a documentação que o paciente pede para pedir reembolso para o plano de saúde dele. Eu dou essa segurança, né? Recibo, tem também um relatório que faz, enfim, eu dou essa segurança para o paciente, mas é totalmente particular o atendimento.
Tá ok. Quem escuta a Carla falando, aí diz assim, tá, então essa psicóloga, a vida foi fácil, foi reta, assim, tudo deu certo, foi tudo maravilhoso, 10 anos aí de agenda lotada. Não foi assim, Carla? É. Quem dera. De forma alguma, de forma alguma. Em 2017 foi o momento que eu pensei em desistir da psicologia. E eu já posso contar? Eu já posso começar? Já, bom, contamos o final, agora você pode começar a contar o... Então, em 2017, nasceu minha segunda filha, Cecília. Eu tenho o primeiro, que é o Davi. E foi um momento, assim, desafiador, onde eu me vi sem chão com a minha profissão. E não foi um momento em que eu estava desempregada, nada disso. Pelo contrário, eu atendia em várias empresas, eu atendia plano de saúde, eu atendia e atendia. Mas chegou um momento, né, que eu não rendia financeiramente. Eu tinha uma, uma carga de trabalho muito grande, mas não me rendia financeiramente. Eu, não, eu vou te dizer que assim era uma questão. Ah, Carla, mas você cobrava muito barato? Não, não era eu que cobrava muito barato. Era uma questão ali do mercado mesmo, né? E eu estava muito arrasada, no sentido de que não caminhava. O plano de saúde, eu tinha muitos pacientes, a agenda era tão lotada no plano de saúde que os próprios pacientes me levavam água. Eu não conseguia levantar para fazer essa troca, né, para ir dar aquela respirada, mas não me rendia financeiramente. E aí, em 2017 foi assim o primeiro momento que, quando eu tive Cecília, é, tive que parar de atender, né? E não tinha essa segurança financeira, não tinha nem como eu fazer esse planejamento financeiro. E eu me vi nessa situação, como assim? Eu toda sobrecarregada de trabalho, daí eu tenho filho, eu não consigo nem me organizar financeiramente para passar uma licença maternidade tranquila. E aí foi o primeiro momento que eu disse: não, não dá para mim. Já deu o que deu, já fiz o que eu podia fazer e não dá mais para mim. E de fato, eu dei uma pausa na psicologia. Tanto, eu fiz até uma ordem cronológica que fiz uma cola, ó, para não, para trazer, né, a história para vocês. E em 2018 eu de fato dei uma pausa na psicologia. Eu e meu marido abrimos uma empresa. E aí foi o momento que eu me ausentei totalmente como psicóloga. E posso continuar, Diego? Quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Não, Só não, me cortar. Nossa, tá eu sou passando um ouvido também. carro com som aqui. Eu moro em Eu cidade sou ouvido. pequena, gente. Vocês vão ouvir carro com som alto. Eu moro a cidade que eu moro é 12 mil habitantes. Quantos mil? 12 mil habitantes. 12 mil habitantes. Ela mora numa cidade com 12 mil habitantes e tem agenda lotada. Pessoal, a um preço justo. É, Escutem. e aí vocês vão ver, né, como é que é essa agenda lotada. Assim como eu disse, em 2018 dei essa pausa. 2019 ainda estava com essa pausa. E aí foi um ano assim muito difícil na minha vida, mas muito difícil mesmo. A empresa que a gente tinha recém inaugurado, a gente teve que fechar essa empresa. Eu perdi uma tia que era muito querida para mim, irmã da minha mãe. E aí foi um ano muito pesado, muito, muito difícil mesmo. E aí em dezembro a gente fechou a empresa e tudo mais. E eu já tinha perdido a minha tia. E aí, naquela situação assim de não saber nem para que rumo tomar, aí uma amiga que trabalhava na assistência social de uma outra cidade, que era menor que é menor que essa, me convidou para trabalhar no CRAS. Eu aceitei. Naquele momento, acho que eu não conseguia pensar assim, em outra coisa. Era a minha primeira experiência nessa área social. Foi bacana a experiência, aprendi demais. Eu sou daquela que dá o seu melhor mesmo, sabe? Eu não tenho preguiça comigo. Eu vou estudar e vou dar o meu melhor para a situação. Estão E aí perguntando fui estão trabalhar. perguntando qual é a cidade. Que aqui. Ah, estão perguntando? Tá. Teresópolis de Goiás. Gente, tem 8 mil habitantes. É bem próximo de Goiânia.
é 25 minutos a gente está dentro de Goiânia, mas a cidadezinha é bem pequenininha. E quem conhece... E eu já sei até Hã? porque perguntam, né? Porque as pessoas não conseguem acreditar que é possível crescer em cidade pequena. Elas acham que não tem como. Eu já escutei essa pergunta várias vezes e conheço vários psicólogos que cresceram em cidades pequenas também. Sim, sim, e aí eu trabalhando no CRAS ali foi muito bacana porque eu precisava mesmo ocupar a minha mente com algo novo que também, o CRAS também é um serviço de certa forma que a partir do momento que você aprende ali aquelas regras, né, você consegue levar de uma forma mais tranquila. Enfim, e aí foi, tô aqui na minha ordem, né? Foi em Mas fevereiro fique à de vontade. 2020. Hã? Fique à vontade. Pode falar com o que você como achar melhor. E aí eu lá no CRAS e tudo, e aí em fevereiro de 2020, um paciente. O que que acontece, né? Em 2017 eu ainda estava no Pará, morei 5 anos no Pará, eu sou goiana, mas meu marido teve uma grande oportunidade no Pará e a gente foi, oportunidade de trabalho, né? E a gente morou 5 anos no Pará. Os meus filhos nasceram lá. E eu sou muito, mas muito grata mesmo por essa oportunidade, porque eu acredito que foi assim o meu espaço mesmo para conquistar. Eu conheci, eu atendia muitas empresas, eu atendia muita gente, eu conheci muitas pessoas, então meu network foi no Pará. E aí como eu tinha voltado para Goiânia, né, para Goiás, e aí foi em fevereiro de 2020, um paciente me fez contato. Carla, você me atendia aqui. Eu fui em algumas profissionais, mas não consegui me identificar. Eu acredito por uma questão de humanidade, você precisa me atender online. E aí eu comecei esse trâmite, né, de fazer o cadastro, tudo para fazer o atendimento online. E aí foi muito bacana, eu adorei a experiência. E aí com essa experiência, eu comecei a divulgar, comecei a avisar meus pacientes anteriores, né, que eu estava atendendo online, e aí comecei ali com poucos pacientes, com 3, 4, e eu conheci o Bruno Soalheiro, e foi em outubro de 2020 eu fiz a mentoria com o Bruno. Só que quando eu fiz a mentoria, eu já estava nesse movimento, né, do atendimento online, de investir no Instagram, não no sentido. O investimento era de tempo mesmo, eu também tinha uma pessoa que me ajudava com os posts e tudo mais. E ela ainda me ajuda, é uma pessoa que cresce comigo, que é a Gabi. Eu não sei se a Gabi tá aqui, não sei se deu para ela vir. E é isso, aí eu fiz a mentoria e foi uma experiência assim incrível mesmo, onde eu pude me encontrar, né? A mentoria com o Bruno Soalheiro, que é um grande parceiro aí, doutor Diego, né? E é bem, É, ano sim, ano não, ele está aqui fazendo curso com a gente. Tá sempre, eu sempre conversando com ele. Ontem eu estava conversando com ele. Sempre uma pessoa muito próxima, muito bacana, o Bruno. muito bacana. E aí, com o Bruno, eu consegui me encontrar, né, nessa questão do nicho, nessa entrega, né? O que eu queria entregar para as pessoas. E é isso, é uma vida com sentido. Essa é a minha missão com a psicologia. Assim como vocês estão vendo, eu sou uma pessoa super simples, eu sou uma pessoa que eu sou, sorridente, isso é muito natural meu. E essa é a imagem, né, que eu passo, que sai de uma forma muito natural, que é o acolhimento, que é essa simpatia mesmo. E eu fui trabalhando muito essa questão, não só, né, do meu nicho, mas também a minha imagem. Por eu ser muito simples, eu tinha que dosar isso, eu tinha que equilibrar isso. Sou a pessoa que viaja o mundo com a chinela havaiana de boa, sabe? Assim, sem nenhum problema. E aí eu tive que equilibrar isso também. Então não é só uma questão de buscar estudos, né? Ampliar a mente só para uma questão ali de carreira, né? Que o Bruno contribuiu muito com isso, me orientando, me direcionando em estudos, em autores, e enfim. Mas também tive que buscar fora, né? Essa questão da imagem, que foi também um trabalho que eu fiz em relação a isso. E em 2020, deixa eu ver, em 2020 eu me investi bastante, assim, tempo mesmo.
foi o meu, acho que foi o meu grande momento assim de plantio. Porque Então, até 2020 você não tinha tantos pacientes assim. não tinha, mas aí foi o momento que eu tinha eu tenho ainda, mas naquele momento a Gabi que surgiu na minha vida. Tanto é que o meu Instagram eu comemoro todo ano, o ano que a gente começou a fazer ele acontecer, que foi em 2020, dia 15, Dia dos Namorados, dia 15 de junho de 2020. E aí eu faço essa comemoração todos os anos, porque eu de fato comecei a investir. Ter a Gabi como equipe, e a gente trabalha estratégias, planejamento, conteúdo mesmo, né? E aí foi um momento assim de muito plantio que eu digo, porque foi um momento, eu tirei muito tempo para fazer desafios, aqueles grupos de desafios, palestras, o que eu tinha de oportunidade, eu abraçava. Dia da Mulher, eu ia palestra online para as empresas. Tinha uma data comemorativa, eu aproveitava ela para entrar em algum lugar e fazer algo acontecer. Estão E aí perguntando isso aqui foi. uma curiosidade, como é que você pagou o Bruno? Botaram aqui, Que bom que você me perguntou isso. Que acho que bom, olha. é, Gente, a consultoria do Bruno naquela época. Eu posso falar o valor? Posso, Diego? você fica à vontade para falar o que você quiser. Naquela época, eu só sei que o Bruno me fez um desconto à vista, R$ 2.000. Gente, eu ganhava isso no CRAS. E sabe por que que eu ganhava isso? Porque teve um acréscimo por conta da pandemia e tal. Peguei os R$ 2.000 do CRAS. Peguei os R$ 2.000 e paguei o Bruno. O Bruno achando que eu tinha morta de dinheiro. Tipo, nossa, ela me pagando à vista. Deixei de pagar todo o resto da vida para pagar o Bruno. E aí foi isso. Eu peguei esse salário do CRAS e paguei o Bruno. E aí eu fiz as minhas anotações aqui, porque eu fui na. É bacana, né? Essa questão da gente acompanhar o nosso crescimento. Então, lá em 2020, fiz essa mentoria com o Bruno. Em dezembro, eu já tinha 15 pacientes no online, né? E aí, com os desafios, com as palestras, fazendo o negócio acontecer. Só que eu cobrava um valor muito baixo pelo meu atendimento. Ali naquela insegurança, né? Ainda fazendo as coisas acontecer. Mas já tinha uns 15 pacientes. De outubro a dezembro. E uma coisa curiosa que aconteceu é que eu fui ganhando essa segurança de fato e fui conquistando, inclusive, a cidade pequena que eu morava, né? Moro em uma cidade pequena hoje, mas essa Era mudei recentemente, né? E aí eu fui conquistando esse público, as pessoas foram me enxergando como uma referência mesmo, como uma pessoa, uma especialista naquele assunto, né? No autoconhecimento, uma pessoa que podia de fato ajudá-los diante de uma vida sem sentido, diante de uma confusão, diante de uma carreira que não estava fazendo sentido para ele. E aí isso foi muito bacana. Esses 15 pacientes não eram totalmente online. Eram pacientes também do presencial e pacientes do online. Uma coisa eu me arrependo muito, Diego, de não assim, ter a foto do lugar que eu atendia. Como eu me arrependo de não ter, eu acho que eu estava ali tão focada de fazer aquilo acontecer que eu não me atinei para fazer isso. A minha mãe é professora, nessa época ela era diretora de uma escola e ela conversou, né, com a secretária e tudo, eles autorizaram eu utilizar o espaço, porque em escola municipal eles oferecem isso, né, para a comunidade, para utilizar o espaço. E eles me cediam um espaço, uma salinha, um cubículo de sala, um pano floral atrás, porque era um pano tampando ali um monte de livros, sabe, que a escola não usava mais era uma zona, assim, a sala. E aí e hoje é, eu estou no meu consultório. Hã? e é bacana, né? Quando a gente começa de uma maneira tão simples e a gente pode Sim. contar essa história. Assim, poxa, foi ralado, foi difícil, mas eu consegui superar e consegui realmente fazer a diferença.
É muito, muito bacana Isso. a gente poder contar essa história. E eu fui anotando aqui, né? Eu vi que o número 7 ele me acompanha de uma forma positiva. Olha só, em janeiro de 2021 eu já estava com 17 pacientes, em fevereiro com 27, em outubro com 37, em novembro com 40, daí as pessoas já começaram a entrar na vibe do dezembro, né? E foi Aquela redução, reduzindo. Hã? teve aquela redução típica, né? Ali do final do ano. Sim. Isso, aquela redução típica que acontece mesmo, né? E aí, em 2022 é que agora as coisas de fato estão concretas na minha vida, né? E só que antes, né, de falar de 2022, só queria mostrar um parâmetro, né, para as pessoas, para vocês entenderem assim de forma concreta mesmo, né? Vocês lembram que em 2020 eu estava lá com o meu salário de R$ 2.000 no CRAS, né? E era R$ 2.000 porque tinha um acréscimo lá por conta da pandemia. E junho de 2021, o que eu já faturava no meu consultório, que é praticamente online hoje, né? Em 2021 ele já tinha uma grande porcentagem online, a minoria era presencial. Já era 6.600. Olha só. Então, assim, de uma forma concreta, né, a gente consegue ver esse crescimento, consegue observar que as coisas de fato vão acontecendo. E eu não esqueço, assim, do que o Bruno ele fez para mim, e não só para mim, né? Quem era da mentoria dele, ele fez eu vou dar um nome de carta, né? Porque ele escreve de uma forma muito próxima. E aquilo tocou muito meu coração. Tocando meu coração, qual a ideia que eu tive, né? Falei, eu vou fazer um diário para os meus pacientes. E isso foi muito bacana mesmo. Porque quando o meu paciente recebe o diário, muitos se emocionam, muitos falam assim, nossa, não acredito que caminhei tanto assim em cada mês. Outros também a oportunidade de olhar e falar assim, nossa, tá tudo muito repetitivo. Eu preciso mudar esse caminho porque não é essa repetição que eu quero. Enfim, né? Assim, como a gente está aqui falando de coisas concretas, que isso é importante para a gente, é também para o nosso paciente, né? E eu tenho muitos pacientes me indicaram para outros, eles já vinham dizendo, ah, você é a psicóloga que faz o diário? Então, Virou você uma marca começa. registrada tua. É uma marca já de Carla. Isso, Já. a marca mesmo, né, que eu trago é da borboleta. Tô até com um brinco aqui com esse símbolo, porque a vida com sentido eu trago bem essa questão da transformação da borboleta, né? O casulo, é o momento lagarta, casulo, borboleta. E tanto é que eu tenho uma live que se chama Momento Casulo. Toda quarta-feira eu tenho esse momento casulo que para mim também é um momento enriquecedor, onde eu também posso organizar meus pensamentos, né, de algo que eu acredito e trazer essa contribuição. É um momento de bate-papo mesmo. E aí, em 2022, que eu fiz o QRT. E aí, o que eu trouxe, né, assim, o que eu avalio, o que o QRT acrescentou para mim? O que eu Quando você percebi. chegou, você já tinha uma agenda lotada. Então você não Isso já estava mesmo. relativamente lotada, não é isso? E o Isso, a minha agenda já estava lotada, mas qual era a sensação que eu tinha? Que eu estava na mão do paciente. Nesse sentido, às vezes o paciente ia ali, a coisa estava fluindo bacana, o processo bacana, e saía por alguma justificativa. E aí eu não tinha essa clareza mesmo, sabe? É claro que o outro, ele é uma caixinha de surpresa, assim como eu sou, assim como cada um de nós né? Mas a questão é que eu não sentia essa clareza de fato, assim, até que ponto que aquele processo estava ali fazendo, ah, trazendo de fato uma segurança, tanto para mim quanto para o paciente, porque a questão não é segurar o paciente, é de fato fazer um processo que seja efetivo, um processo que traga ali para ele o resultado, que traga para ele um significado de estar ali.
E aí, com o QRT, durante o curso, eu percebi, teve uma paciente que marcou muito isso para mim. Na hora que ela disse, Carla, não vai dar mais para continuar, tô com outras questões, tá. Eu percebi, assim, nitidamente qual foi a minha escorregada na resistência. Então, isso foi muito bacana. Hoje, o que eu digo é, o paciente, eu tenho clareza dessa questão, né, da resistência, onde eu vejo que o paciente está ali dando aquela fugida, onde dá para trabalhar essa questão. E aí, o que é bacana é que a gente consegue finalizar com o paciente. Eu morria de vontade de poder dizer assim para o paciente, olha, os seus objetivos iniciais foram estes e hoje a gente conclui. Hoje eu percebo que podemos fechar esse ciclo. Se você quiser abrir um outro aqui, está à sua disposição. Se você quiser encerrar, vou ficar muito grata por tudo que a gente passou aqui juntos. Por que que eu tinha tanta vontade de viver isso? É porque eu sentia que não acontecia, né? A coisa ia fluindo, o paciente saía antes disso acontecer. E hoje o que é bacana é que isso acontece e a maioria dos pacientes fala assim, não, a gente vai continuar. Eu ainda não tenho um objetivo, mas a gente vai continuar. No momento que eu tiver, eu te trago aqui um objetivo mais concreto, mas nós vamos continuar. Então, pode falar, Diego. Não, pode concluir. É isso, né? De gente perceber com clareza essa questão do começo, meio e fim do processo, essas questões das resistências, nos traz segurança mesmo de manejo. E a segurança, ela nos faz caminhar de fato, né? Não fica ali sem saber o que... Ficar sem saber o que fazer traz insegurança para o nosso paciente. E assim, a gente não consegue prosseguir de fato com o processo, né? Carla, tem uma história bacana sua com o QRT. Você paquerou com o QRT um monte de tempo até entrar. Não foi? Você não entrou, você não foi aquela... Ele disse assim, vou me inscrever no curso. Você não foi essa pessoa. Carla ia, conversava, batia um papo, tal. Eu disse, não é dessa vez. Aí no outro também chegou, conversou, tal. Não é dessa vez. Não foi assim? Foi. Olha, quase que eu me tornei amiga do Stefano, de Pois é. tanto que ele conversava comigo. Então, o que passava pela cabeça nesse momento? O que é que fazia com que você fosse, depois não fosse, até ir de vez? Fala um pouquinho Porque, sobre assim como a gente disse, né, a minha agenda já estava lotada. E o QRT traz muito essa mensagem, né, de você fidelizar e tudo mais. E eu ficava muito nessa, ai, será que é para mim? Será que é para mim mesmo? E foi com a experiência de assistir as aulas que você oferecia, as lives e tudo, que eu fui percebendo que não era simplesmente, né, esse trabalho que eu já tinha feito com com o o Bruno. Bruno foi uma etapa. E aí eu entendi que com você seria uma próxima etapa Isso. do meu crescimento. Então, foi isso que aconteceu. Você está sabendo que a gente está se juntando, né? Eu e o Bruno. Você está ciente disso? Então, eu tô vendo essa parceria de vocês. E de fato isso é bacana, né? Por quê? É, Porque ele é o cara da captação e eu sou o cara da retenção. isso, quando eu tive esse entendimento, eu falei assim, com o Bruno foi uma etapa. Tanto é que uma grande amiga minha, que ela deve estar aqui na live, a Dani, eu trouxe a Dani pro QRT, inclusive a gente até ganhou um presente por isso e tal. E a Dani também ela também fez parte da mentoria do Bruno de outubro. A gente se conheceu lá e a gente se tornou grandes amigas mesmo. Então, aí a Dani, olha. Olha, eu quero falar da Dani. A Dani, gente, oferece um trabalho incrível, incrível. Eu fiz um treinamento de paz com ela, eu e meu esposo. Foi um divisor de águas também nas nossas vidas. E a Oferece Dani é uma grande amiga minha. Criança Espoleta, inclusive, é o nicho dela, né? Ela tá com o Isso. Instagram Criança Espoleta. Então, pode entrar lá. Dani tem um trabalho absurdo de bacana. Muito legal o trabalho da Dani. E que isso é... Desculpa, Diego, pode dizer. Não, pode falar. Pode falar. O que eu ia dizer, assim, que isso é bacana, né? Uma grande resistência que eu tinha com a psicologia. Eu até falo nas minhas apresentações, assim, que eu sempre fui essa pessoa muito alegre. Eu sou a menina que cresceu
de pé no chão, muito alegre, com pouca coisa, fazia muito na minha vida, sabe? E assim, num lugar, eu fui a primeira psicóloga da minha cidade. A primeira psicóloga. Então, imagina o quanto eu ouvi das pessoas. Tá doida, Carla? Você é psicologia, você vai viver do quê? Você vai ganhar o quê com esse curso? E assim, eu cresci num berço da agricultura. Então, as pessoas se surpreenderam, né? Se assustaram, na verdade. Oi, Carla, achei que você iria fazer agronomia para trabalhar com seu pai. Eu achei que você estaria nesse caminho. E o que aconteceu? E as pessoas cobravam muito de mim. Muito mesmo, né? Nessa questão de ter que dar certo. E quanto mais eu ficava nessa cobrança, menos eu acreditava na profissão. E, e assim, como eu disse, né? Ali parecia que chegou um ponto que eu falava assim, gente, será para que mesmo que a psicologia serve? E isso mexia muito comigo, no sentido assim de não ter passado por uma experiência que me empurrasse de fato para ir para uma psicóloga, fazer um tratamento, né? Eu não tinha passado por isso. E aí eu passei com meu filho e com meu esposo. A gente fechou o diagnóstico de TDAH e a gente fez o curso com a Dani. Foi um divisor de águas dentro da minha família. E isso foi incrível para mim, até para dizer assim, Carla, acorda, olha só o que você pode oferecer para muitas pessoas. E uma coisa que eu aprendi é isso, né? Da gente poder se conectar com a gente, porque o que a gente tem para oferecer para o próximo é o que está aqui dentro da gente. E Exatamente. não é sendo romantizar, não é trazendo uma palavra romantizada, mas eu quero te dar um exemplo concreto disso que estava dentro de mim, era essa confusão, sabe? Sem saber o que eu queria da vida, ao mesmo tempo que a minha vida era boa demais, não fechava o caixa no sentido de dizer assim, ai, parece que não é assim que eu quero viver a vida inteira. Sou uma pessoa alegre, mas parece que as coisas não acontecem assim do jeito que eu tanto desejo. E qual é a maioria dos meus pacientes? A maioria dos meus pacientes é aquela pessoa que chega assim, Carla, conquistei o que eu queria e eu não tô me vendo feliz, eu não tô me vendo comemorando o carro que eu comprei. Eu consegui a promoção dentro da empresa, mas eu não estou me sentindo pertencente às coisas que eu estou vivendo. E aí, lembra da história do Pará? Sim. Tinha muitas oportunidades, muitas coisas acontecendo, mas parecia que eu não estava ali, eu não estava. Parecia que tudo aquilo não me pertencia, eu não me sentia ali com sentido mesmo. E Então, hoje com a psicologia? como? E hoje com a psicologia, como é que você se sente? Com a Hoje psicologia, podendo viver de maneira digna. Hoje, com certeza, eu me sinto pertencente. Com certeza eu faço o que eu realmente. É interessante que às vezes eu faço assim, gente, eu não me vejo fazendo outra coisa. É claro que não é somente a clínica, né? Eu tenho a questão da palestra, eu gosto desse falar, eu gosto dessa experiência. É, e aí, em 2022, além do QRT, foram surgindo os outros, a partir da verdade, né, do QRT, foram surgindo outros projetos. O podcast, que também tem sido bem bacana, o Momento Casulo. Eu tinha liberado um e-book gratuito, que foi muito bacana. Agora eu estou finalizando o e-book para vender mesmo, para vender esse material e que eu também tenho acreditado nisso. Tenho vários outros projetos para acontecer. E é isso, é um passo de cada vez também, né? Carla, me diga uma coisa. Como é que foi sua faculdade? Existe incentivo por parte da faculdade? Existe incentivo por parte dos professores? Ou qual era a sensação geral da comunidade acadêmica? Era que era possível crescer, que não era? Me conta um pouquinho sobre isso. Então, na faculdade, né, o ano que eu entrei estava sendo um ano bem diferente na faculdade. Foi um ano que era obrigatório fazer estágio em todas as áreas da psicologia. Então, eu não tive, assim, esse incentivo de que tinha que ser uma área, né? Eu lembro de muitas pessoas nas turmas anteriores falar que tinha uma tendência para uma área. E na minha não teve, assim, essa tendência. Mas o empreendedorismo nunca foi dito. Nunca foi dito, assim,
professoras abriam ali os valores de sessão delas, né, e tudo. E a gente às vezes se encantava com aquilo, mas ninguém nunca disse assim, como é que se precisa fazer para chegar até aqui? Para a sociedade te reconhecer, para você atender pessoas que possam pagar pelo atendimento. Isso nunca foi dito. Entende? Tanto é que eu fiz o meu artigo, né, de conclusão de curso, foi para uma área que eu falei assim, deixa eu conhecer mais essa área. Uhum. Sabe, não teve um aprofundamento mesmo. E foi na hospitalar. Eu saí de lá tendo certeza que não era um lugar que era para eu estar. Acho que o artigo serviu para essa experiência, né? E foi uma experiência assim que me amadureceu, porque foi muito pesado para mim. Foi no Hospital do Câncer, na pediatria, então foi muito pesado. Mas a faculdade em nenhum momento me trouxe essa oportunidade de olhar para a psicologia como empreendedora, de olhar para a psicologia como sendo possível você construir sua carreira profissional. A sensação que eu tinha na universidade que eu fazia, que era algo muito elitizado. Mas como é que eu ia? Eu, o primeiro psicólogo da cidade, como é que eu ia alcançar esse topo, assim? Sair da faculdade e aí vou ter um consultório top, e aí, como é que essas pessoas iam chegar até mim? Entende? Era essa visão que eu tinha da faculdade. Ó, Bia está dizendo aqui, isso é fato, sou recém-formado e me vejo dentro dessa situação. A faculdade não ensina. Eu costumo dizer, Bia, eu fui professor universitário por 12 anos, aí saí tem 2 meses, né? Tem 2 meses que eu me desvinculei das faculdades. Em 12 anos de vida profissional, eu era o único professor, eu passei por 3 faculdades, e nas 3 eu era o único professor que dizia que era possível viver da psicologia. Ninguém mais dizia isso. Carla, acredita um negócio desse? Então todo mundo Eu dizia acredito. que ia morrer de fome, que era difícil, tal. E é engraçado, é meio profecia autorrealizadora. A gente passa a acreditar e isso passa de fato a acontecer. Eu tive uma sorte muito grande na minha vida. Meus pais, meu pai era economista e minha mãe era comerciante. Então, eles conseguiram me ajudar a ter essa visão, a ter uma visão diferenciada, né? Então, essa visão que foi passada pelo meu pai e pela minha mãe foi que, de fato, eu acho que me ajudaram bastante a sempre buscar algo diferente. E você falou um pouco sobre a sua história, e às vezes de descrença em função da família e tal. Tem uma história com meu pai bem interessante. Meu pai está aqui, eu vi que ele entrou, daqui a pouco, toda vez que eu falo isso, ele me dá um carão. Ele vai já me dar um carão aqui. Que gracinha. E quando eu me lembro, um dia, eu estudava na escola, o trabalho dele era do lado da minha escola. E ele me dava muito carona. E no terceiro ano, a gente estava discutindo sobre o que ia fazer e tal. Eu tinha começado a fazer terapia. Eu decidi que era isso que eu queria fazer, quero ser psicólogo. Meu pai tinha um olhar assim, carinhoso pelo direito, né? Rapaz, direito, olha, tem trabalho, direito é isso, tá? Aí eu digo que ele queria que eu fizesse direito, ele disse que não era isso que ele queria, mas era. E o bacana é que eu acabei carregando a família toda, então minha esposa é psicóloga, meu primeiro foi meu irmão, né? Depois foi Olha a só. esposa, e ele hoje é gestor de clínica de psicologia. Que gracinha. Então, foi a turma toda. Então, pessoal, olha só, eu costumo dizer o seguinte: de duas, ou eu sou louco, ou eu acredito demais realmente que isso é possível. Porque para carregar a família toda, eu tenho que acreditar muito, né? Sim, sim. Tenho que acreditar demais, assim, ou então eu sou louco. Eu devo ser louco para poder trazer todo mundo para uma área que não dá para ver de maneira digna, que não é rentável, que não é. Só pode. Então, é uma coisa ou outra, né? É. E me diga uma coisa. Tá, você conseguiu crescer, a coisa funcionou, deu certo. A maioria, né, sem precisar citar nomes, tal, mas só para a gente ter uma referência. Quando você compara com os seus colegas que acabaram não fazendo exatamente o mesmo investimento que você consegue notar uma diferença sobre essa questão da dignidade? Eles conseguem viver dignamente da psicologia? Eu consigo, sim, eu vou te dizer assim que não todos, é claro, mas sim trazendo para profissionais que eu conheço. Eu ainda escuto histórias de profissionais. Essa semana, acho que foi ontem, ou foi ontem de ontem, eu tô meio perdida. Mas que conversei com uma profissional que fez a graduação e tudo e não atua
por questões mesmo de não ver esse caminho, né? Essa possibilidade de fato acontecer, de viver dignamente da psicologia. E aí, hoje eu fico nessa boa sensação, né? Não, vamos marcar o café? Vamos conversar sobre isso? Porque eu precisei viver aí quase 10 anos de formada para enxergar as possibilidades. Não é que, assim, eu reforço, né? Não é que eu não tinha, não é que eu não tinha oportunidade de trabalho, não era isso, mas era uma questão de fato financeira, era uma questão de fato de reconhecimento, de encontrar o meu lugar também, de fazer aquilo que realmente eu fazia sentido para mim. Porque enquanto eu estava nos meus devaneios, surgiu uma oportunidade aqui, vamos. E aí eu sou a pessoa que abraça mesmo, né? Então, quando eu vi, eu estava abraçando muita coisa e essa muita coisa não me trazia realização profissional, não só financeira, mas também a realização de falar assim, olha, isso aqui faz sentido para mim. Entende? Hoje eu vejo assim, como eu disse, eu sou muito grata por tudo que eu vivi, porque esses pacientes, né, essas pessoas que eu conheci nas empresas, que eu conheci em tantos lugares que eu fui, hoje eles estão na clínica comigo. Hoje são os meus clientes da palestra, nessas empresas que eu vendo as minhas palestras. Hoje, inclusive, estou caminhando aí para um nicho mais direcionado ainda, que é o sentido da carreira. Que eu tenho, inclusive, direcionado mais os meus estudos. Então, eu digo assim que nada foi por acaso? Não, nada, de tudo que eu vivi, não joguei fora. Mas eu precisei, né, olhar para mim, porque então iria jogar fora mesmo. Se eu não tivesse tido essa oportunidade, essa decisão de olhar para mim e ter a minha direção, eu acredito que teria jogado fora, assim, tudo que eu tinha vivido. Carla, qual foi o conceito do QRT que fez mais diferença para você, que tocou mais? Conceito. É. Olha, de uma forma geral, essa questão da resistência mesmo, né? Porque é aí que a gente perde o paciente. Então, no curso, né? Tanto nos encontros ao vivo, como nas gravações, as gravações faz toda uma diferença de ter ali a simulação, onde você mostra o ponto que você está entrando em reatância e o ponto que você está, de fato, ali conduzindo o caso. Então, isso faz grande diferença. Não é simplesmente você estudar sobre aquilo, né? Você fez muito isso, de ler muitos livros, de estudar sobre aquilo. Você já traz para a gente de uma forma organizada. Olha, é isso aqui, ainda visual, né? Então, isso ajuda qualquer profissional que seja ali do início de carreira, como também já sendo um profissional amadurecido, porque eu me enxergo amadurecida na profissão, 10 anos de carreira. Buscando não só atuação, mas também estudar sempre, porque o estudo ele precisa sempre fazer parte da vida de qualquer profissional. E aí nesse ponto, né? Eu acredito que foi uma sacada incrível mesmo do QRT, foi trazer essas simulações do caso. Não só das simulações, mas assim, as técnicas, né, que você traz pra gente, eu utilizo todas as que eu aprendi, assisto as gravações para às vezes tirar alguma dúvida de alguma técnica e outra, e foram técnicas que fez toda a diferença na história. Tinha uma paciente super resistente, conversei com o Diego, Carla, faz a máquina do tempo, que é uma técnica, né? E aquela técnica mudou toda a trajetória mesmo. Então, daquela paciente, ela me trouxe mais 10 pacientes, né? Brincadeira, não foi 10, mas ela me trouxe bastantes pacientes. Por quê? Ali de um paciente que provavelmente sairia do processo, porque não estava indo de fato, e a partir do momento que você quebra ali a resistência, você ganha não só aquele paciente, mas também as indicações que ele vai te trazer. Isso. E o que é bacana, né? É você ser reconhecido como profissional que dá conta. Esse aí é uma pessoa, já foi em tantos psicólogos. Eu tenho pacientes que falam assim, olha, você é a oitava psicóloga que eu estou indo. Então vamos ver o que vai dar. E aí isso já tem.
Quem Hã? trabalha com resistência terapêutica, isso é extremamente comum de acontecer. Comigo também acontece muito. Até porque, como você mesma disse, os Sim. valores você vai aumentando, você vai se tornando uma referência. Então, geralmente, dificilmente você é o primeiro psicólogo de alguém. Geralmente você é o terceiro, quarto, quinto psicólogo, né? Eles vão testando outros profissionais. Se o profissional ele não consegue, de alguma forma, dar conta ali daquela condição, eles vão procurando profissionais que são, de fato, referência para poder investir. Não é isso? Dan está pedindo Isso. para falar da sua técnica preferida. A Dani, a minha técnica preferida é essa da máquina do tempo. Essa eu faço mesmo, viu? Às vezes eu falo, deixa eu olhar no prontuário se eu já não fiz ela, que eu tô Você paciente. sabe que o Aaron Beck agora ele mudou tudo, né? Não sei se você está ciente disso. Que ele fez uma grande mudança. Antes de morrer, ele criou uma literatura nova que ele mudou muita coisa da lógica dele de trabalhar. Sim. E ele fala muito que a grande mudança das pessoas estão nas aspirações. O que é aspiração? É justamente você olhar para o seu futuro e você ter uma imagem do que você quer ser. Nada mais é do que a máquina do tempo. Tem a lógica da máquina do tempo também. Então ele tem feito uma proposta totalmente diferente que a gente vai ter atualização, viu, Carla? A gente já vai Bacana. estar trazendo informações novas aí. A gente está começando a organizar essas informações que eu descobri Olha, agora na última viagem que eu fiz. A gente está começando a organizar tudo isso para poder trazer para vocês, né? então fala pro Stefano que ele não vai ter mais trabalho comigo, não. Ah, tá, Falou, agora tá Stefano, fácil. agora vai ser tranquilo com a Carla. Carla, e Sim. olha, você pensou muitas vezes se entrava ou não entrava, né? O que eu Sim. diria para o psicólogo que está exatamente nessa condição, está em dúvida, não sei se eu entro, não sei se eu não entro, o que você diria para essa pessoa? Que eu diria para ela que as oportunidades estão aí na sua frente e que se dar essa oportunidade isso depende de você, de mais ninguém. É uma frase que talvez parece barata, corriqueira, mas experimenta isso na prática. Experimentando isso na prática, você vai entender que fala muito mais de você do que de qualquer outra pessoa. E que, de fato, a nossa trajetória ela depende somente da gente. Cada passo que a gente possa dar depende da gente. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Se você tivesse tido a oportunidade de estudar, vou fazer aqui um mix do Bruno e do Diego, né? Do QRT e do conteúdo do Bruno Solheiro, assim que você saiu da faculdade. Isso teria Ah, feito. teria, Oi? teria. Com certeza estaria, a minha trajetória teria sido muito diferente, muito mesmo. Eu tinha uma resistência com essa situação de trabalhar com autoconhecimento, né? Porque a porcentagem maior da minha clínica não é de pacientes que têm assim, um encaminhamento médico, não é. São pessoas que querem se autoconhecer. Eu mais encaminho para a psiquiatria do que a psiquiatria me encaminha hoje. Porque chega um ponto que eu falo, olha, essa questão aqui é importante o médico avaliar. E eu tenho uma médica muito querida que trabalha comigo, que é a doutora Lisa. Ai, não sei se ela está aqui na live, mas olha, a doutora Lisa e eu formamos uma dupla maravilhosa, a gente sempre fala isso. E aí eu tinha essa grande resistência mesmo, entende? De encarar o que eu realmente tinha aptidão, aquilo que fazia sentido para mim. E a partir do momento que eu encarei isso, a coisa fluiu, a coisa andou. Porque eu acho que eu fiquei 9 anos, né, da minha história, 8 anos da minha história de carreira profissional, achando que eu não ia ter público, achando que isso ia ser perda de tempo, achando que eu ia ter que buscar coisas que estavam em alta para falar, para trazer pessoas para mim. E não. O que mais deu certo era aquilo que estava dentro de mim de fato, não que alguém teve sucesso com isso, então eu vou fazer igual para ter sucesso também. Não, não é sobre isso. É sobre a gente ter essa compreensão. É não molhar os pés ali, igual o Bruno dizia, cara, você está molhando os pés você está na areia, você tem que mergulhar. Sai dessa areia e mergulha no mar. E acho que eu passei 8 anos assim, sabe? Passeando na areia, sem direção, de fato. Carla, o QRT, ele é um conteúdo denso, né? Eu acho que é importante falar isso. Ele é um conteúdo denso e as pessoas precisam ler, né? Tem vários tipos, reatância. Você falou de reatância. Reatância é a perda da liberdade de tomada de decisão. A maioria dos terapeutas
executam a reatância, né? Eles geram reatância do paciente e nem sabe que gera. E no decorrer desse tempo, teve 2 alunas que fizeram o QRT 2 vezes. Fizeram e pediram para fazer de novo. Tá? Uma delas está aqui, a Aurineide. A Aurineide está aqui comentando. Olha que bacana. Depois do QRT, também fazer essa referência na clínica que atendo. Esse novo conhecimento mudou minha forma de atendimento. Então, assim, ela gostava tanto das simulações, a Aurineide, que ela pediu para repetir. Não, eu quero fazer de novo. Porque eu sei que vai ter simulações. E a simulação, pessoal, para quem não sabe, o psicólogo vai me atender. O psicólogo atende a mim. Né? Por quê? Justamente porque eu vou encenar ali casos de resistência. Então, a gente pega do mais simples, desde o paciente monossilábico, até o paciente que tem um nível de autoconsistência muito elevado, aquele paciente que ele não aceita a sua opinião, não aceita a sua informação, ele está sempre querendo prevalecer a informação dele, até o paciente muito agressivo. Então, a gente passeia, né, por essa turma toda, justamente para que você não seja pego de surpresa quando o paciente chegar e saber exatamente o que fazer. Então, a nossa lógica é bem por aí, né, é desse jeito que a gente trabalha, tá ok? Carla, amanhã começa a jornada do psicólogo referência. 8 da manhã, certo? Carla, novo episódio também da nossa série, né? Eu não preciso de terapia. Uma paciente muito resistente dessa vez, eu acho que eu me enrolei, que a paciente era resistente com força. Muito agora tem novidade, não é mais o Vinícius. Não, Que agora bacana. não é mais o velho Vinícius, agora é o Alesca. Já estou entregando o nome aqui. Ai, gente, então não perca. O velho Vinícius, o Alesca dá de capote no velho Vinícius. Coitado do velho Vinícius, eu achava que era resistente, de resistente não tinha nada. Nossa, o velho Vinícius já me deu uma amplitude assim, de pensamento, de conhecimento, então Pois agora... a Alesca, a pessoa se enrola. O Alesca é danado. E o bacana é que são imagens profissionais, né? Isso faz toda a diferença, você fazer um curso que te traz esse profissional mesmo, né? Pois é. Então, olha, quem está aqui na live, não perca essa oportunidade, porque eu quero reforçar que eu já tinha uma agenda lotada, mas hoje eu não fico mais nessa sensação de que eu estou na mão do paciente, né? Eu tenho a segurança do meu caminho aqui na minha carreira, na minha própria carreira. O Bruno está perguntando quando é que começa o QRT. Amanhã, Bruno, a gente começa a jornada do psicólogo de referência. Vai ter um pouquinho do QRT. E o QRT mesmo começa na outra segunda. Na outra segunda a gente abre as inscrições para o QRT. Meu amigo Álvaro Guedes, sempre um prazer acompanhar o doutor Diego. Álvaro Guedes é uma sumidade da medicina lá do Rio Grande do Sul, né? Residente de psiquiatria, foi meu sócio aqui em Natal, fez psicologia, decidiu fazer medicina. É uma sumidade, está aqui me prestigiando. Obrigado, Álvaro, como sempre, né? Últimas palavras, Carla, por favor. Então, quem quer voar, minhas borboletas, invista muito na tua carreira e em você. É isso. Foi um prazer estar aqui. Eu me senti honrada mesmo de poder trazer a minha história. Hoje é com muito orgulho que eu digo, né? Muito prazer. Sou Carla Ferlin, sou terapeuta cognitivo-comportamental. Também fiz uma especialização que tem muito a ver comigo, que eu me especializei na ciência do bem-estar e autorrealização. Isso também me trouxe, assim, a oportunidade de abraçar, de fato, o que eu acredito. E investir na nossa profissão é investir na nossa carreira mesmo e trazer a cada passo essa força, essa segurança, porque a gente precisa, de fato, estar sempre cuidando da gente, cuidando dos nossos passos. Não perca essa oportunidade do QRT, independente se você tem a intenção de encher a agenda ou se você tem a intenção de se tornar mais seguro, de fato, na atuação. Faça, que você não vai se arrepender. Estou aqui dizendo como aluna. Estão pedindo seu Instagram. Meu Instagram, Psi Carla Ferlin. Vou colocar aqui nos comentários, posso? Pode, claro. Psi Carla Ferlin. Cadê? Isso daí. Deu? Foi. Stefano, feliz em conhecer sua história e ver sua evolução, Carla. Carla, fiquei muito feliz. Olha, eu fico extremamente feliz quando a gente vê, né, a gente escuta histórias como a sua, de quem passou pelas dificuldades que todo mundo passa.
certo? Quem passou realmente pelos perrengues, quem pensou em desistir, conseguiu dar a volta por cima, conseguiu mostrar que, de fato, dá para viver de maneira digna da psicologia, porque essa é a história de quase todo psicólogo. Eu tô para ver um psicólogo assim, não, me formei, foi chegando paciente, a coisa cresceu, pronto. Um ano depois eu tinha 30 pacientes, estava ótimo. Eu tô para ver essa história eu ainda não conheço. A história de todo psicólogo é de muita dúvida, é de muita desconfiança, pessoas falarem que não acreditam, né? É dele desconfiar dele mesmo, dele achar que não pode, mas tem uma hora que a coisa parece que engrena e a pessoa começa a crescer. Então, é bacana a gente ver uma história como a sua. E meus parabéns pela sua história, meus parabéns pela sua evolução e meus parabéns por ter quebrado a resistência e ter entrado no QRT. É isso aí. Obrigada, muito obrigada mesmo. Um abraço apertado, boa noite de domingo. Amanhã a gente tem mais, né? Amanhã tem todo um trabalho aí pela frente do QRT. Pessoal, então quem quiser amanhã, de manhã, conhecer o Alesca, olha, Isso aprender a aí. lidar com pacientes desafiadores e aprender a se tornar uma referência como a Carla, clica aí no link da bio, últimos momentos de inscrição para você se inscrever. Você vai se inscrever, amanhã vai ter acesso a todo o material, tem um monte de material. Ah, Carla, dessa vez, cada aluno, cada pessoa inscrita tem um assistente individual. Individual. Que Para passar, bacana. tirar todas as dúvidas, imagina. São 5 mil inscritos, Carla. 5 mil e cada um vai ter uma pessoa individualmente para poder tirar todas as dúvidas. Então, Que pessoal, olha, bacana. bacana, 5 mil inscritos dessa vez. Certo? Nossa. Se você não se inscreveu, vai lá e se inscreva, que ainda dá tempo. Ah, e Carla, sabe uma coisa que eu queria dizer? Posso? pois não, pode, pá. Ah, que depois do QRT eu consegui cuidar de mim, sabe? Eu consegui, como eu consegui fortalecer, né, essa questão da minha agenda, de reter mesmo. Hoje eu consigo cuidar de mim, hoje eu tenho personal, hoje eu tenho tanta coisa, tanto profissional que me acompanha, tanta coisa que eu faço para o meu bem-estar. Então, isso é muito bacana da gente olhar que a gente só não trabalha, a gente também cuida da gente, que a gente também vive, a gente viaja, Sempre. faz o que gosta, né? Vive uma vida com sentido. Foi um dos motivos que eu saí da faculdade, porque eu não conseguia viver enquanto eu estava lá. Aí eu saí que é para poder oferecer o melhor para os psicólogos e também, né? E agora eu estou conseguindo. Sim. Posso fazer uma dinâmica para finalizar? Eu sempre faço Pode, ela. pode, Posso? fica à vontade, você pode tudo. Então vamos lá, olha, todo mundo fazendo esse movimento aqui até esquentar as mãos. Tá quentinho aí? Pronto, Diego? Me E pronto. avisa, tá? Todo mundo fazendo? Então agora, se dê um abraço. Sinta o calor do seu abraço. Saiba que naquele momento que você se sentir sozinho, você tem você. E neste momento, receba o nosso abraço, receba o meu abraço, receba o abraço do Diego. Que é isso. Vem para o QRT, né, Diego? Vem para o Eu QRT. estou aqui justamente para poder abraçar você. Isso aí, olha. Um beijo, muito obrigada. Eu que agradeço Até. mais uma vez. E lembrando mais uma vez, amanhã, 8 da manhã, estamos liberando conteúdo para você. Então, não se inscreveu, clica no link da bio e se inscreva. Carla, muito obrigado Até. mais uma vez Tchau. e vamos conversando. Vamos lá. Tchau, tchau. Mas... Obrigada.